Senhor Deus, Pai, nós declaramos, Pai, que vai ser uma palavra, Pai, que cairá em solo fértil, Pai. Senhor Deus, abençoa a minha vida, Pai, para ministrar a sua palavra, Pai. Senhor Deus, que a palavra possa entrar no coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Que eles possam receber essa palavra, Pai, no seu coração, Pai. E ela frutificar, Senhor Deus. E ela frutificar, essa semente possa germinar, gerar frutos na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Pode se sentar, queridos. Hoje, nesta noite, nós vamos estar falando sobre a vontade de Deus e o poder da fé. Nós temos que entender que nós temos uma palavra, e essa palavra nos mostra qual que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes nós ficamos pensando, será que é realmente isso é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é isso realmente que Deus quer? Porque nós achamos que nunca conseguimos alcançar. Porque a vontade de Deus, ela não é um mistério inalcançável. Ela está revelada em algum lugar, a sua vontade. Ela está revelada onde? Na sua palavra. E em quem que ela se manifestou? A vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Deus deseja que nós vivamos com abundância. Mas às vezes nós ficamos preocupados, será que realmente é essa vontade de Deus para a minha vida? Que eu viva uma vida abençoada, uma vida que eu tenha abundância na minha casa, que eu tenha uma abundância que eu não me preocupe com nada. Às vezes ficamos preocupados, será que Deus realmente Ele quer que eu viva uma vida com saúde, que a minha saúde seja estável? Porque achamos que as coisas de Deus é inalcançável. Mas Ele tornou alcançável para nós desde o momento onde que Ele enviou a Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Daí fica pensando, será que eu vou ter uma vida próspera? Será que é a vontade de Deus realmente que eu tenha uma vida próspera? Que eu tenha uma vida espiritual com comunhão com Deus, com comunhão com Ele, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo? Será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? E ficamos pensando, achando, será? Colocando muitas dúvidas, muitas perguntas, questionamentos, aonde que a palavra de Deus ela diz completamente diferente sobre nós e para nós aquilo que foi escrito. E mediante ter esse canal de acreditar na palavra, a fé é o canal pela qual recebemos o que Ele já disponibilizou. Quando nós entendemos que tudo aquilo que está revelado na sua palavra e foi entregue para nós, nós precisamos da fé. E a fé é o canal aonde que nós acessamos as bênçãos, aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Porque como que vamos saber isso? Lendo, meditando na palavra. Quando nós passamos tempo meditando na palavra, nós começamos a conhecer as verdades. E essas verdades começam a gerar fé em nós. A gente vai ver alguns textos aqui onde que nós podemos ver a vontade de Deus revelada na sua palavra, revelada a nós. A Bíblia afirma com clareza que Deus deseja para nós. A Bíblia deixa muito claro o que Deus quer e o que Deus não quer para nós. Nós podemos ver no texto bíblico, João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E nos esquecemos desse detalhe. Qual que é o plano que Deus tem para você? Qual que é a vontade que Ele tem para você? Que você tenha uma vida em abundância. Jesus ele veio para te dar vida, e que tenham essa vida em abundância, não essa vida preocupada, não essa vida estressada, não essa vida em depressão, mas Deus ele veio para te dar uma vida, e uma vida em abundância, onde que as dificuldades elas podem vir do dia a dia. Mas como é que você vai reagir com essas dificuldades?
dificuldades? Você vai parar, essas dificuldades irão te parar? Ou você vai olhar para a palavra, que a palavra fala aqui em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. E ficamos pensando, será que eu mereço? Né? Então você começa a colocar um merecimento, porque nós somos ensinados numa cultura sobre merecimento, porque nossos pais falavam, se você passar direto no final do ano, quando estudávamos, eu vou te dar o que você quer, uma bicicleta de presente. Então você é ensinado por merecimento, se você merece ou não, porque isso foi incutido na nossa cultura, que para você ter aquilo que você queria como criança, você teria que fazer algo, você teria que cumprir uma meta, cumprir algo estipulado. Mas Deus em nenhum momento ele declara que você precisa cumprir metas, precisa cumprir algo. A única coisa que ele fala é que você tem que aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo começa a habitar após que você aceitou Jesus Cristo como o único Senhor. E você não vê na palavra dele, não, agora para você ter abundância na sua vida, você tem que cumprir essas metas. Você não vê isso. Você não vê falando assim, essa enfermidade só vai ser na sua vida se você ficar 1 ano sem pecar. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então nós somos ensinados a ter um merecimento. Será que eu mereço isso ou não? A palavra de Deus deu a nós para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Ele não falou que você precisa fazer algo. Para ter uma vida em abundância, você vai precisar provar que você é merecedor disso. Porque a palavra já foi nos dada, já foi entregue. Jesus já morreu e ressuscitou. E nós morremos e ressuscitamos juntamente com Jesus Cristo. A destruição das obras do diabo. Às vezes ficamos preocupados porque Satanás tem feito isso, tem acontecido isso, a minha vida não tem andado para trás. Porque eu fazia isso, aquilo. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, fala: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E quando nós oramos, e se tem uma situação onde no meio da sua casa tem se levantado questões, tem se levantado gritaria, no meio do seu trabalho tem se levantado questões, dificuldades, o que você tem feito com a palavra? Você foi dado a autoridade para usar o nome de Jesus. Por que nós não temos usado o nome de Jesus? Porque nós temos a autoridade de usar. A igreja de Jesus Cristo tem autoridade para usar o nome de Jesus Cristo. Porque como a palavra fala aqui em 1 João 3:8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E você, com a mesma autoridade, você pode destruir os levantes de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Você deve mandar, saia em nome de Jesus. Use o nome de Jesus, porque esse nome é a nossa autoridade. Esse nome foi nos dado, essa autoridade. Amém? Unção e propósito para fazer o bem. Em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e poder, e ele andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E Jesus, ele nos dá uma ordem: ide pregar o evangelho por toda a criatura, para que nós pregássemos. E ele também fala nos textos bíblicos que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se nós bebêssemos algo mortífero, nós não morreríamos. Nos deu autoridade para expulsar Satanás. Foi dada a quem? Foi dada a nós, a igreja de Jesus Cristo. E nós temos que usar essa autoridade. Nós temos que usar essa autoridade. Nós temos que usar aquilo que Deus deu. Esse é o propósito de nós irmos e pregarmos o evangelho, não importa a quem. E se precisar expulsar os demônios, nos foi dada essa autoridade.
nos foi dada a autoridade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que fazer isso. Nós temos que entender o que Deus quer sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida. Em 3 João 1:2 ele fala: amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a sua alma, prosperidade e saúde. É isso que a palavra nos garante, que vai bem, que você ande em prosperidade, que você ande em saúde, que você creia na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, cremos naquilo que é a sua vontade para nós, e nós não duvidamos, as coisas vão começar a acontecer. Em Mateus 6,10 fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus na terra é como no céu. Aquilo que Ele queria que Jesus fizesse, Ele já fez. A sua vontade Ele já fez, Ele já enviou Jesus. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. E nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E nós temos que entender que aquilo que Ele já declarou, que nós seremos salvos, que nós seremos curados, que nós somos libertos, que os nossos pecados, a nossa lista de dívida foi pendurada no madeiro, tudo isso já aconteceu, e nós precisamos andar em conformidade com essas coisas, olhar assim: isso já faz parte do velho homem, eu vou andar conforme a palavra fala, conforme a palavra me garante que eu vou andar, porque Deus já fez, Ele já enviou, o seu plano já foi consumado, já foi consumido, já aconteceu. Obediência à palavra. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. Muitas vezes nós se tornamos somente ouvintes da palavra de Deus, só queremos ouvir a palavra de Deus, só queremos ouvir e esquecemos de colocar em prática. Quando há um problema, nós simplesmente ignoramos o que a palavra fala e começamos e deixamos acontecer as situações, mas nós não simplesmente falamos: vamos parar tudo, vou para o meu quarto e vou orar, e isso vai mudar. Nós temos que colocar em prática o que é pregado nos cultos, o que você lê na tua casa, a tua palavra, quando você medita na Bíblia, tem que ser colocado em prática, para que Satanás no dia mau ele não tire vantagem de você, porque no dia mau, quando acontecer, você tem a palavra dentro de você, e você vai repreender com autoridade, com intrepidez e com ousadia, e essa situação que estava com problema, ela não irá mais existir, porque nós temos que usar a autoridade que Cristo nos deu. E nós não usamos essa autoridade, e nós não obedecemos o que a palavra fala, que você tem autoridade, você simplesmente deixa essa parte da autoridade, já deixa para os pastores, deixa para os diáconos da igreja, deixa para os líderes da igreja. Você delega aquilo que deveria ser prática de todo cristão para as autoridades espirituais que é constituída sobre a sua vida. Você tem essa autoridade. Não é somente os pastores e líderes que têm autoridade de expulsar demônios, de curar os enfermos através da oração. Você também tem essa autoridade, você também pode fazer. Amém? O papel da fé no cumprimento da vontade de Deus. A fé é a chave que ativa a manifestação do poder de Deus. Em várias passagens, Jesus responde à fé das pessoas. Eu não vou ler o texto bíblico, mas somente a fé do centurião em Mateus. Nós encontramos esse texto em Mateus 8, do 5 ao 13, e Lucas do 7, do 2 ao 10. Nós encontramos o centurião chegando até Jesus, o centurião indo até Jesus por causa do seu funcionário, indo até Jesus porque ele estava doente, indo até Jesus, e simplesmente Jesus chega no texto e fala: não, eu vou até lá. E ele fala: não, você não precisa ir até lá, porque da mesma forma que eu falo para aqueles que estão abaixo de mim, você vai e faz isso, faz aquilo, vai e faz isso e faz aquilo, você também, se você der uma ordem, eu sei que vai acontecer. Porque ele cria na autoridade, ele cria que Jesus, se desse a ordem, ia acontecer um milagre.
porque ele obedecia, porque ele viu Jesus e viu que não era digno, mas sim que Jesus desse uma ordem, que a sua palavra fosse lançada, e a palavra ela foi lançada, e o seu servo foi curado. E nós muitas vezes ficamos parados, não oramos, porque nos achamos incapazes. Mas se a autoridade de Jesus foi nos entregue, a mesma autoridade, por que seríamos incapazes? Precisamos de fé. Então, medita na palavra dia e noite. Um exemplo de fé que entende a autoridade espiritual. Jesus se admira e declara: como você creu, assim lhe acontecerá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Porque ele creu, ele teve fé suficiente que não precisava Jesus ir até a sua casa, mas somente lançar a palavra, e ele seria curado, o seu servo. Nós podemos ver também a mulher com hemorragia, a mulher com fluxo de sangue, em Mateus 9, do 20 ao 22. Qual foi a ação dela? Se eu apenas lhe tocar nas vestes, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Eu serei curada. Ela dizia consigo mesmo, algumas traduções falam: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E qual foi a resposta quando Jesus achou, que ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Porque quem me tocou saiu poder, saiu virtude. Eu quero saber quem me tocou. Jesus fala ao final do diálogo com ela: a sua fé a curou. Você está vendo que para alcançar as bênçãos daquilo que Deus pode fazer por nós, o que precisamos? Da fé, de crer na palavra de Deus, de não duvidar da palavra de Deus, crer nela somente. Os dois cegos clamam por misericórdia, Mateus 9, do 27 ao 30. Que lhes seja feito segundo a fé de vocês. Eles queriam ser curados, e eles foram curados. Mais uma vez a fé. A mulher cananeia, Mateus 15, 22 a 28. Mesmo ela sendo gentia, sua fé persistente alcançou o milagre para a sua filha. Porque Jesus falou no texto abordando que ele veio para os seus. Ela fala: mas os cachorrinhos não comem das mesas das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Não se alimenta dessa mesma mesa que os senhores se alimentam? E Jesus falando para ela: não é para vocês. Mas ela rebateu Jesus, porque ela sabia e ela tinha fé que ele poderia fazer. E ele chega e fala: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Novamente, a sua fé. O que eu quero trazer, que a vontade de Deus ela já foi lançada nessa terra, que a vontade de Deus já foi declarada, a palavra de Deus já foi escrita, o que Deus já falou pela sua palavra já está no mundo, já está nas escrituras sagradas, já está nas escrituras, ela já está. Mas para nós alcançarmos o que a palavra, o que a vontade de Deus fala ao nosso respeito e ela nos garante, nós precisamos da fé. Nós alcançamos isso mediante a fé na palavra de Deus, na fé e não duvidar da palavra de Deus.
Nós podemos ver um menino possuído. E a fé pequena dos discípulos, Mateus 17, do 14 ao 21, que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, que outrora se lançava no fogo, se lançava na água. Então Jesus fala: nada lhe será impossível se tiver fé como um grão de mostarda. Vou ler até essa parte. Novamente, não importa o tamanho da sua fé, mas se você crê nas Escrituras, se você crê na palavra de Deus e não duvidar no seu coração, vai se cumprir assim como você falou. Porque no centurião, no caso do centurião, ele falou assim: lança uma palavra, pode lançar, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, mas se o Senhor der uma ordem, se o Senhor falar, eu sei que ele vai ser curado. Ele mostrou que ele tinha fé suficiente para crer no milagre, e o seu servo foi curado. A mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente falou consigo mesmo: se eu tocar no manto, na ponta das suas vestes, eu serei curada. E ela foi curada, porque com fé ela foi, e ela viu que Jesus poderia fazer um milagre. E é esse mesmo Jesus, que essa palavra que eu tenho falado, que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta, que nós temos pregados a esse Jesus. A fé crê e fala. Em Mateus 21, do 18 ao 22, é a passagem da figueira, onde Jesus olha para ela estava com as flores bonitas, estava na época dela dar fruto, mas ela não estava dando fruto, e Jesus falou para ela: seca a figueira. E eles passaram no outro dia, os discípulos e Jesus passaram no outro dia, e a figueira estava seca, porque foi lançada uma palavra, porque Jesus estava com fome, lançou uma palavra, porque ela não tinha dado comida. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E o que você tem pedido em oração? Tem deixado a dúvida entrar? Não podemos deixar a dúvida entrar, temos que crer na palavra de Deus. A fé que move montanhas, Marcos 11, do 22 ao 24. Creiam que já receberam, assim lhe sucederá. Creia que você já recebeu o que você pediu para Deus. Porque o centurião ali declarou: se você só declara a sua palavra, e eu sei que ele vai ser curado. E ele foi curado porque ele sabia, ele creu que já teria que, mediante que Jesus terminasse a frase, o seu servo já estaria curado. E nós muitas vezes temos a palavra na nossa cabeceira da cama e não lemos essa palavra, não buscamos essa palavra, não temos entendimento dessa palavra e simplesmente duvidamos da palavra de Deus. Porque a palavra fala que Deus, ele fica velando, zelando pela sua palavra para que ela se cumpra. Já viu alguém olhando para a sua palavra, que ela se cumpra na sua vida, que aquilo se cumpra na sua vida, que aquilo aconteça da palavra? Não. Nenhum homem vai fazer pela sua palavra, mas Deus ele faz por aquilo que ele falou, por aquilo que está na sua palavra. A base da nossa cura e redenção, a cura e a libertação não são apenas promessas, são realidades fundamentadas no sacrifício de Jesus Cristo. Então o que nós temos de cura foi em Jesus Cristo. Em Isaías 53, do 4 a 5, fala: pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas, Jesus, nós somos curados. O profeta Isaías estava falando isso. Pelas suas feridas fomos curados. Em Mateus 8,17 fala: o cumprimento da profecia, e ele levou as nossas doenças. Ele quem? Jesus Cristo. Ele levou as suas doenças, ele levou a sua enfermidade, para que você não ficasse com essa doença, porque ele levou. Ele falou assim: isto é meu, isto é meu, isso não pertence a vocês.
Em 1 Pedro 2,24, o texto fala: por suas feridas vocês foram curados. Pelas feridas de Jesus, quando ele carregava a cruz e quando ele apanhava dos soldados romanos, dos soldados, ele ficou ferido. E o texto fala em 1 Pedro 2,24: pelas suas feridas nós fomos curados. É uma realidade na vida do crente. É uma realidade em todo aquele que crê na palavra de Deus, que nós somos curados, que Cristo levou as nossas enfermidades, que Cristo levou os nossos pecados, que através do sacrifício único e vivo de Jesus nós fomos curados e fomos libertos. Mas nós ficamos preocupados e olhamos para a palavra de Deus e muitas vezes não entendemos e deixamos a dúvida entrar no nosso coração e dominar, porque muitas vezes ainda estamos sentindo algo no físico. Como viver a vontade de Deus? Como vamos viver essa vontade? A vontade de Deus é clara: vida plena, cura, libertação, fé. Para vivê-los, o que nós devemos fazer? Conhecer o que nós precisamos fazer para viver a fé, para viver a cura, para viver o milagre. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não pararmos e não vivermos uma metanoia na nossa vida, nós seremos levados de ventos e doutrina. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos conhecer o Espírito Santo, para que nós possamos continuar a viver as realidades da palavra de Deus, conhecer a palavra, pois nela está revelada a vontade de Deus. Como você quer conhecer a Deus, quer conhecer a vontade de Deus a seu respeito, se você não conhece a palavra dele que fala a respeito da vontade de Deus sobre a sua vida? Precisamos conhecer esta palavra, crer de coração, crer, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias às realidades que nós acabamos de orar. Nós precisamos crer no nosso coração, não deixar a dúvida entrar no nosso coração. Precisamos crer em Deus, crer naquilo que Ele tem falado, e falar com fé. Declare a palavra de Deus. Se precisar, procure os textos bíblicos, mas declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Enquanto você vai estar declarando sobre uma situação, você vai gerando fé, vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua fé, e quando você notar, você vai estar cheio de poder, cheio de fé, e orando sobre essa situação, e essa situação sendo revertida, porque você está entendendo e buscando a vontade de Deus que está na sua palavra para a sua vida. Agir conforme a fé. Não adianta você orar: Senhor Deus, eu declaro que essa semana vai abrir uma porta de emprego excelente sobre a minha vida, e você não entrega nenhum currículo. Senhor Deus, eu vou fechar um contrato de 100 mil, mas você não tem capacidade para atender um contrato de 100 mil. Senhor Deus, eu preciso de 12 clientes por mês, mas você não tem capacidade de atender 12 clientes grandes por mês. Como que Deus vai te dar algo se você não vai ter condições? Agir com fé. Também você tem que pensar e olhar: o que eu preciso para chegar até eu atender um cliente por mês que vai me trazer um lucro de 100 mil reais? Eu tenho uma equipe técnica suficiente para isso? A minha experiência me diz que eu consigo? Consigo. Já tenho poder em equipe técnica? Não. Então começa a construir a equipe técnica. E você vai ver que conforme você vai andando, conforme você vai correndo, conforme vai acontecendo as coisas, o milagre começa a acontecer.
o valor que você declarou com fé começa a chegar próximo, e você começa a falar: ah, Senhor, era isso. Ah, Senhor Deus, muito obrigado. Eu te glorifico porque tenho visto a sua mão comigo. Eu tenho visto que ao caminhar o Senhor está comigo, e você começa a agradecer. E nós precisamos também agir, orar e jejuar, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter as práticas espirituais, ter uma prática espiritual, não ficar somente: ah, eu vou no culto e no culto tá bom. E você tem orado quanto tempo em casa? O que você tem jejuado? Você tem parado para jejuar? O que você tem feito? O que nós buscamos? O que eu preciso fazer? Porque jejuar, ele vai nos deixar sensíveis ao Espírito Santo. E o orar, nada mais, nós estamos falando com Deus, falando com Jesus, tendo um diálogo com Ele. Aleluia. E hoje, Deus continua fazendo o quê? Buscando pessoas de fé, buscando pessoas que querem viver a palavra dEle, pessoas que creem na vontade de Deus, creem que a vontade de Deus sobre a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Então nós precisamos viver pela fé, não viver porque o que nós achamos, o que nós pensamos. Nós precisamos viver por aquilo que Deus fala, por aquilo que a palavra de Deus nos garante. Então nós precisamos viver pela fé. Comece a ignorar, rejeitar as mentiras que Satanás tem falado ao seu respeito. Se Satanás vem com uma mentira falando que você não é capaz, você declara: eu sou capaz em Cristo Jesus, porque em tudo eu posso naquele que me fortalece. E você vai começar a rebater as mentiras e as setas de Satanás sobre o seu ouvido com a própria palavra. E assim você está rejeitando a mentira de Satanás. Experimente aquilo que Deus te garante na palavra, e comece a viver aquilo que a palavra garante a você. Comece a viver aquilo que a palavra fala que você vai viver, e você vai ver que a sua realidade vai começar a ser alterada, ser mudada a sua realidade, porque você está agindo segundo a palavra de Deus. Você vai estar dando crédito à palavra de Deus, você vai estar honrando as escrituras de Deus, você vai estar honrando aos pastores que pregam a palavra. Quando vai falar, declare a palavra, não fique com medo, declare aquilo que você precisa, declare aquilo que você quer para a sua empresa, declare aquilo que você quer para a sua família. Haja com fé, porque quando você começa a agir dessa forma, os milagres começam a acontecer. E não deixe que a dúvida entre no seu coração, porque aqui eu mostrei alguns versículos sobre a vontade de Deus sobre a sua vida, que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar, que nele você tem uma abundância, que tudo que você precisa já está ao seu dispor, mas é tudo mediante a palavra, e você se alcança mediante a palavra, através somente de um canal, mediante a fé, de não duvidar naquilo que as Escrituras falam. Mas muitas vezes nós duvidamos, nós terceirizamos aquilo que deveria ser obrigação nossa para outros. Daí não funciona, daí não acontece, daí você vive uma estagnação ministerial, uma estagnação na igreja, porque você está colocando a responsabilidade para outros, aonde deveria ser sua. Qual que é a tua responsabilidade? Conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Como eu vou conhecer? Lendo a palavra e agindo em conformidade com o que essa palavra tem te revelado. É a responsabilidade de todo cristão ler a palavra, viver uma mudança de mente, uma metanoia, viver realmente uma mudança de mente através de ler a palavra de Deus, através das ministrações.
Isso é responsabilidade de todo crente. Não terceirize para as outras pessoas aquilo que é seu, que é sua responsabilidade em andar com Deus. Porque o que é responsabilidade de Deus, Ele já fez. O que era a responsabilidade dele, Ele já fez. Ele já enviou o seu Filho. E nessa responsabilidade dele, o seu Filho morreu pelos nossos pecados. E através de seu Filho, todos os nossos pecados foram perdoados. Então o que dependia de Deus já está feito. E o que depende de nós, é nós que fazemos. Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade para outra pessoa, para o líder, para o pastor da sua igreja. Tome essa rédea da sua vida e da sua vida ministerial, orando e buscando e jejuando, entendendo o que Deus realmente quer para a sua vida. Viva a autoridade que Cristo deu para a igreja e nos deu essa autoridade de usar o nome dele. Porque muitas vezes ficamos parados no tempo e olhando, o meu pastor vai orar por mim e vai acontecer um milagre. Vai acontecer, pode acontecer, mas isso também é responsabilidade tua. Porque o pastor é uma pessoa só. Não, pastor, eu vou chamar o pastor para vir lá em casa orar pela minha sobrinha. Não precisa chamar o pastor, você conhece a palavra revelada. Coloque a sua mão e ore e ela vai ser curada. Se está uma bagunça dentro de casa, vou chamar o pastor, não, declara. Expulsa todos os demônios e expulsa a confusão com a autoridade que Cristo te deu. Se está faltando dinheiro, declara. Senhor Deus, abre uma porta excelente, Pai. Traga clientes, Senhor Deus. Eu preciso desse X valor para me manter, Pai, mas eu preciso de mais isso para poder estar tranquilo financeiramente. Declara aquilo que você precisa. Declara a Deus, é Ele que vai fazer, que vai impulsionar o milagre na sua vida. Você crendo na palavra de Deus, crendo na vontade que Ele tem sobre você. Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade. Porque quando terceirizamos a nossa responsabilidade, nós estamos dando para outra pessoa falar como nós devemos viver a nossa vida. Mas você não quer isso. Você quer viver segundo o que a palavra fala, segundo o que teu Pai fala que é Deus. Nós temos que viver segundo o que Ele fala e Ele nos garante.